pessoal. Bom, como a gente tem um exercício hoje um pouco mais abstrato, um pouco mais trabalhoso para fazer, eu não vou implementar o exercício anterior, eu já implementei e vou só explicar para vocês uma resolução possível para a gente ter mais tempo para trabalhar no exercício 4. Então, estou colocando o primeiro slide da resolução. Começa com as bibliotecas, tem a biblioteca padrão de entrada e saída, que podia ser a Con.io, a biblioteca padrão, a stdlib, e a biblioteca string.h, porque a gente vai trabalhar com strings e a gente sabe que a maior parte das operações de strings, como por exemplo cópia de string, str, cpy, precisam de funções da biblioteca. Bom, como o enunciado pede, a primeira coisa que eu estou fazendo é declarar um registro. E eu chamei esse tipo de registro. Então, lá em cima, struct registro, está declarado com dois campos só, um campo código inteiro e um campo nome, que é uma string de 30 caracteres. Nessa implementação, eu optei por colocar a função antes da main. Então, eu não uso o protótipo dele, porque a função já está antes da main. A função chama func e, conforme o enunciado, tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é um float, passado por valor, portanto eu não pego com asterisco. O segundo parâmetro é um registro e foi passado por referência, por endereço, e portanto eu pego com asterisco. Assim eu pego registro, asterisco, ponte. Então, ponte é o ponteiro para o registro. E o terceiro parâmetro é um vetor de inteiros. O vetor, como a gente sabe, já é endereço. Vamos dar uma olhada na implementação da função. Tem uma variável i, que eu vou usar como para o for, como índice do for. E eu faço as alterações nos parâmetros. No primeiro parâmetro f, eu incremento, faço f receber f mais 1. E no ponteiro para o registro, eu altero o código. Então, como eu passei por referência, pego, toda vez que eu for falar do ponteiro ponte, eu digo asterisco ponte. Portanto, asterisco ponte ponto código recebe 17. E eu vou alterar só o código, eu não vou mexer no nome. Como a gente sabe, com registros, ponteiro de registros, eu também poderia colocar ponte seta código, beleza? Mas eu optei pela forma tradicional, asterisco ponte ponto código. Depois a gente vai ver o outro exemplo. Já mudei o f, já mudei o registro, agora eu vou mudar o vetor. Vou mudar a posição 5 do vetor. Então no V5 eu vou colocar 999. E daí eu vou imprimir o valor dessas variáveis dentro da função. Então, o primeiro printf dentro da função, eu vou imprimir 3 coisas. Dá uma olhada lá no lado direito, na parte em preto. Eu vou imprimir f, depois asterisco ponte ponto código, eu vou imprimir o código do registro, e ponte seta nome, que é o nome do registro que não foi alterado. Vocês veem que aqui, só para dar o exemplo, eu uso as duas formas possíveis. O asterisco ponte ponto atributo e ponte seta atributo. Legal? Olhando à esquerda, na parte em vermelho desse print, eu vou imprimir f é igual, e depois porcentagem f, vou imprimir um float. Esse ponto 2 indica que eu vou imprimir com 2 casas decimais. Depois eu vou imprimir reg.código é igual e um número decimal. Depois eu vou imprimir reg.nome é igual e uma string. E depois, finalmente, eu vou imprimir os valores do vetor, que é o for. Então eu vou imprimir os VIs do V0 até o V9. E para terminar a função, pulo 2 linhas, que são esse /n, /n. Bom, pessoal, no segundo slide a gente vê a main. Primeira declaração das variáveis, uma variável float, o ponteiro para float. Variável registro, que eu chamei de reg, e um ponteiro para o registro, preg. A gente vê que os ponteiros são indicados pelo asterisco, a gente já sabe disso.
Depois tem uma variável inteira para preencher o vetor e o vetor v. Como o enunciado fala, a primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir os endereços das variáveis para os ponteiros. Então, ponteiro de f recebe endereço de f, ou seja, e comercial f, e o ponteiro do registro preg recebe endereço de reg. Agora eu vou inicializar todas as variáveis através dos ponteiros. Então, eu vou inicializar a variável f através do pf. Como é que eu faço isso? Com asterisco, que é o ponteiro. Também a gente pode encarar como conteúdo. O conteúdo do que está no pf, eu coloco 5. O conteúdo do que está no preg ponto código recebe 7. E como a gente já viu, se a gente estiver trabalhando com structs e não quiser colocar o asterisco e o ponto, a gente, que é o mais usual, é a gente usar seta. E é o que eu estou fazendo na linha de baixo com preg seta nome. Então, o campo nome do registro reg está sendo acessado através do ponteiro dele, o preg. E daí eu coloco exemplo. Nesse caso, a gente se lembra que para fazer atribuição de strings, a gente não usa atribuição direta, a gente precisa usar a biblioteca de strings e o comando que faz a cópia de string é string copy, ou strcpy. Finalmente, eu inicializo o vetor. Então, tem esse forzinho que inicializa as 10 posições do vetor. Na posição 0, no V0, coloco 0. No V1, coloco 1 e assim por diante. Daí eu vou imprimir como é que ficou. Tem o printf início e eu vou imprimir o f, o reg.código e o reg.nome. Observem pelo lado direito do printf em preto o que eu estou imprimindo. F, o reg.código e o reg.nome. Do lado esquerdo em vermelho, o que eu vou imprimir então? F é igual a, e daí porcentagem, né? Vou imprimir um float, ponto 2 quer dizer com 2 casas decimais. Depois eu vou imprimir reg.código igual e um número decimal. Depois eu vou imprimir reg.nome igual e uma string, indicada por esse porcentagem S. E finalmente pulo uma linha, barra N. Depois eu vou imprimir a string, então é o vetor. Daí é o for e vou imprimir cada um dos elementos do vetor, de V0 a V9. Daí eu chamo a função, a gente já viu a função, e daí a gente vê que o f foi passado por valor e o reg foi passado por endereço, por referência. O vetor v, observem bem como eu passo, só v, ele já é um ponteiro, então ele já é endereço, ele já é passado por referência. Na volta, ou seja, após o término da execução da função, eu imprimo fim e imprimo tudo de novo. O valor de f, do reg.código, reg.nome e do vetor, para ver quais campos foram alterados. Vamos dar uma olhada na saída, a execução dessa função. Então, lá no começo, no início, f, que é o nossa terceira imagem, f foi inicializada com 5 e o reg.código com 7 e o reg.nome com a string exemplo. O vetor está embaixo, de 0 a 9. Daí dentro da função eu fiz f++, daí o f passou a ser 6, o reg.código recebeu 17 e daí está 17. O reg.nome não foi alterado dentro da função. E outra coisa que a função fez foi alterar o V5, a posição 5 do vetor, que recebeu 999. Observa lá, na impressão do vetor, que tem um 999 no lugar do 5. Beleza? Aí terminei de executar a função f e imprimi de novo os valores das variáveis na main. A gente vê que o f voltou a ser 5. Por que mesmo? Porque dentro da função, como a gente passou f por valor, ou seja, não passou o endereço, a gente alterou só a cópia. Então, quando a função terminou e eu voltei para main, f continuava valendo 5. No registro já foi diferente. A gente passou o registro por referência, o endereço do registro. Então, quando eu alterei código,
ficou alterado no registro da main. Então, reg.código ficou valendo 17. E no vetor, eu não passei endereço do vetor, mas vetor já é endereço. Então, vetores e matrizes e funções, eu só passo o endereço. Nesse caso, então, como eu passei o endereço, quando eu alterei o V5 ficou alterado também na main, tá? Que é o que o último printf mostra pra gente. No lugar do 5, o 5 foi alterado para 999. O exercício dessa semana é esse exercício 4. Vou colocar aqui para vocês verem o enunciado dele. Implemente um programa em seu C++ que leia um número inteiro n maior que 0, e construa uma lista ligada com os n primeiros inteiros, em ordem inversa. Então, por exemplo, se eu li 4, vai ficar 4, 3, 2, 1. Em seguida, percorra toda a lista imprimindo os campos de informação. Utilize a estrutura dada em aula. A esse struct nó tem um campo int info ou int código e depois um ponteiro de nó, que é struct nó ponteiro prox. Vamos dar uma olhada em como a gente vai implementar esse exercício. Esse vai ser o resultado da lista, né, se eu digitar 4. Então eu vou criar uma lista com 4 nós, nessa ordem aqui, 4, 3, 2, 1. Legal? No campo código, ou no campo info do primeiro nó, vou ter 4, depois 3, 2 e 1. No campo próximo do 4, eu vou ter o endereço do 3. No campo próximo do 3, eu vou ter o endereço do 2. No campo próximo do 2, eu vou ter o endereço do 1. E no campo próximo do 1, como eu não tenho ninguém, eu vou ter null. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vocês já perceberam que a gente vai ter um ponteiro muito especial, que é o ponteiro do início da lista, que é o ponteiro que vai servir para a gente acessar a estrutura de dados inteira. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é declarar esse ponteiro e inicializar esse ponteiro. Como é que eu declaro esse ponteiro? Bom, se a nossa struct chama nó, eu vou declarar assim, ó, nó, ele é um ponteiro, ou seja, ele tem um endereço de cada um desses elementos que a gente chamou de nó. E eu vou inicializar nó com início. Uma outra coisa importante é que, para não deixar ele sem valor definido, a gente sempre inicializa ele com null. Isso vai fazer com que a nossa lista comece vazia. Beleza? Bom, a nossa lista vai começar vazia. Então, olha, no início, eu tenho o início e ele vale 0. Então, como é que eu vou montar a lista? Eu sempre vou precisar de uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar é que vai criar um elemento. Então, ó, eu vou precisar de uma outra variável auxiliar, vou colocar em 2 linhas, mas a gente sabe que a gente poderia declarar as duas variáveis na mesma linha. Então, eu vou ter uma variável aux, que a cada elemento que eu for criar, eu vou dar um malloc. Todo mundo lembra do malloc? Então, vai ser nó asterisco. Então, vou colocar aqui. Aux, que é esse meu ponteiro. Para eu ter essa combinação aqui, eu vou colocar aux recebe. Aux é um ponteiro para o nó. Malloc size of nó. Beleza? Sempre que eu fizer isso, eu vou criar esse nó e vou chamar ele de aux. Ele vai ter 2 campos. Aí, como é que eu acesso o primeiro campo? Vou colocar aux seta código ou aux seta info, como você tiver declarado a sua struct, recebe e um n, tá bom? Um contador. Não vou colocar esse contador aqui, vou deixar vocês que vão colocar. Vou colocar um n aqui.
E vou ter que completar o AUX setaprox. Como é que eu manipulo o AUX setaprox? Dessa forma aqui. E coloco o que eu vou querer atribuir aqui na frente. Bom, agora vamos ver o mecanismo do loop, que vai indicar para a gente o que vai vir aqui. Então vamos dar uma olhada. Eu sempre tenho uma lista. A lista no começo é nula. Então aqui, ó, a lista é nula. Eu vou dar uma lock no AUX, vou preencher o AUX, o meu contador, o meu N, começa com 1. E o que eu vou colocar aqui? Eu sempre vou colocar o início. Então, eu sempre vou inserir um nó no começo da lista e o restante da lista vai vir aqui. Então, quem que vai ser... Esse é o AUX, né? A gente acabou de dar uma lock. Quem vai ser o AUX seta próximo? Vai ser o início. Início é null, vamos colocar aqui. Agora, o início da lista também é esse primeiro elemento. Também é o AUX. Então, eu vou mudar o valor do meu ponteiro início. Então, vou atribuir um novo valor para ele. Ele vai ser o mesmo número, o mesmo endereço do AUX. Então, início recebe AUX. Beleza? Esse é o mecanismo. Vamos ver agora como é que vai ficar. Olha, no segundo passo, quem vai ser o início? O início vai ser essa lista aqui, ó. Vamos ver no nosso loop. No nosso loop, o que é que eu vou fazer mesmo? Vou dar uma lock no AUX. Vou ter incrementado o N, vou colocar o N aqui no AUX seta código ou no AUX seta info. E no campo AUX seta prox, quem que eu vou colocar? O início. Então o AUX seta prox vai receber início. Beleza? Então aqui, além disso aqui, AUX seta prox recebe início. Não ia colocar, mas vamos fazer assim. E depois eu mudo o valor do início. O início agora não é esse mais o início da lista, é esse. Então, início recebe AUX. Aí o início vem para cá também. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez. Agora, a minha lista, o meu início... Peraí. O meu início tem esses dois nós. O nó 2 e o nó 1. O que eu vou fazer no meu loop mesmo? Vou dar uma lock no AUX. O que eu faço quando eu faço isso? Dou uma lock, aloco um outro espaço de memória e chamo esse espaço de AUX. No campo AUX seta código, eu vou colocar o N. Então, vou precisar ter incrementado o N, coloco o N aqui. No campo AUX seta prox, coloco o início. No campo AUX seta prox, coloco o início e mudo o valor do início. O início não é mais esse, agora o início é esse. Início recebe AUX. E daí o início vem para cá. Esse é o mecanismo, tá? Vocês vão fazer isso num loop, né? E dúvidas, tô aqui, beleza? Um exercício mais difícil, desenhem o que vocês estão fazendo para ver se está tudo certo. Então, dúvidas aqui no chat.